Por milênios, pessoas em todo o mundo têm relatado comportamentos animais alarmantes no período que antecede os desastres naturais. Diz que os animais podem sentir o perigo iminente, enviando sinais de alerta às pessoas sobre as catástrofes que ainda estão por vir. Recentemente, a queda de centenas de aves negras no céu do México, a bizarra mudança no padrão de movimentação dos animais em direção a terras altas e a excessiva varagem das baleias e muitas mudanças estranhas no comportamento de animais ao redor do globo são ditas como uma dica para algo muito grande e ruim que está prestes a acontecer. Junte-se a nós enquanto falamos sobre esta mudança no comportamento de milhões de animais, a razão por trás de sua inquietação e o que está prestes a acontecer muito em breve. Recentemente, uma câmera de segurança captou um momento no norte do México quando um bando de aves migratórias desceu sobre as casas como uma nuvem de fumaça preta. A gravação foi feita em Chihuahua, cerca de 230 milhas ao sul de El Paso, no Texas, e apresentou um bando de pássaros negros de cabeça amarela que caiu ao chão em uníssono, sob circunstâncias inexplicáveis. Enquanto muitas das aves que se dirigiam para o sul do Canadá, onde haviam passado o inverno, se recuperaram do outono e voaram para longe, dezenas delas estavam mortas e não se moveram. A causa exata do evento ainda não está clara, mas especialistas disseram que o bando provavelmente foi empurrado de cima por uma ave predatória que desceu para fazer uma captura. Um especialista em animais, como relatado pelo El Heraldo de Chihuahua, especulou que os altos níveis de poluição causados pelo uso de aquecedores a lenha, agroquímicos e temperaturas frias poderiam ser os culpados pelo incidente. Também se especulou que as aves haviam sido mortas pela eletricidade, enquanto empoleiradas nos fios de energia. Algumas pessoas da mídia social sugeriram que isso se devia à tecnologia 5G, mas o Dr. Richard Broughton, um ecologista do Centro de Ecologia e Hidrologia do Reino Unido, diz que, embora ele não pudesse ver uma ave de rapina nas filmagens, ele tinha 99% de certeza que uma ave predatória causou isso. Pássaros poderiam ter sido levados para baixo em um espiral apertado por um predador, com aqueles voando mais baixo sendo forçados a chocar contra edifícios ou contra o chão por aqueles que estão voando mais altos. Um evento similar aconteceu em 2011, durante a noite do Ano Novo no Arkansas, e relatórios similares chegaram de Louisiana, Suécia e de outros lugares. Centenas de outras aves mortas desceram de Louisiana, Tennessee e Kentucky, e dezenas de pássaros parecidos com corvos morreram na Suécia. Acrescente em 100 mil peixes que desembarcaram no Arkansas, e tudo isso somado a um cenário catastrófico. A qualquer momento há pelo menos 10 bilhões de aves na América do Norte, e pode haver até 20 bilhões, e quase metade morre a cada ano devido a causas naturais. É por isso que os cientistas argumentaram que as mortes de aves em voo não são motivo de preocupação, porque elas ocorrem com frequência. Embora tais eventos não sejam uma ocorrência rara, alguns especialistas acreditam que a razão por trás de tal comportamento são alertas meteorológicos como granizo ou iluminação. Mas e se houver algo mais a respeito? E se isto for um sinal de algum desastre causado pelo homem, uma nova cepa de gripe aviária ou talvez um dos sinais do fim do mundo? Os antigos romanos acreditavam que as aves poderiam prever o futuro se lidasse e entendesse corretamente, como as folhas de chá em uma aula de adivinhação de Hogwarts. De acordo com Douglas Jacobson, um professor de História e Teologia da Igreja no Colégio Messiah, em Grantham, na Pensilvânia, o auspício interpretaria os movimentos de um bando de estorninhos que vagueiam pelo céu como um cardume de peixes. Os romanos até pegavam algumas aves no chão e as cortavam para examinar os seus órgãos internos. Também é dito que tudo isso está no céu e é incomum. O que sai do céu, que é incomum, parece ter o potencial de ser interpretado como um sinal de Deus. E na Bíblia, alguns dos sinais do mundo são explicados em Ezequiel, capítulo 38, versículo 20, que diz: os peixes no mar, os pássaros no céu, os animais do campo, toda criatura que se move ao longo da terra e todas as pessoas na face da terra tremerão na minha presença. As montanhas serão derrubadas, os penhascos desmoronarão e todas as paredes cairão no chão. Até agora temos mais de 10 mil peixes mortos e 3 mil aves mortas. E a Terra está tremendo em Indiana, de todos os lugares. O ecossistema está sendo afetado, e não há apenas metade das espécies de aves do mundo que estão em declínio, é muito mais. Concentração de populações de animais marinhos tem se deslocado do Equador em direção aos polos durante o século passado. Muitas dessas espécies marinhas estão fugindo da água em direção à Terra, e estes movimentos podem causar estragos nas teias de alimento e perturbar todo o ecossistema. Também tem havido um rápido aumento nas lavagens de baleias, com os golfinhos e outros animais marinhos nas praias ao redor do mundo. Tanto organismos vivos quanto não vivos podem ser soprados para a terra pelos ventos fortes e experimentar o que é conhecido como praia ou encalhe. Há ocasiões em que grande número de animais marinhos
se encalham ao mesmo tempo, um fenômeno conhecido como varadouro em massa, e outras vezes, quando uma determinada área experimenta uma taxa de encalhe anormalmente alta. Desde 1990, o Programa de Investigação de Encalhes de Cetáceos, o CSIP, da Sociedade Zoológica de Londres, já registrou mais de 12 mil cetáceos encalhados, isso no Reino Unido. Casos notáveis como o encalhamento de mais de 300 baleias na região da Patagônia, no sul do Chile, em 2015, e a série de baleias bicudas que deram à costa em Guam entre 2007 e 2019 demonstram o escopo global deste problema. Uma baleia bicuda pode estar doente ou ferida, senil, perdida, incapaz de se alimentar ou de outra forma comprometida. Por exemplo, experimentando trabalho difícil ou simplesmente velha. Mas o excesso de praias nos últimos 2 anos é porque atividades humanas como pesca, poluição, greves de navios e muito mais são responsáveis por muitos dos ferimentos e subsequentes mortes que levam a encalhamentos. Mas como as varandas estão aumentando a cada ano que passa, é certamente alarmante para os cientistas. Se você já ouviu falar sobre o Mar Morto, que é um dos fenômenos naturais mais hipnotizantes do mundo, localizado entre a fronteira da Jordânia e Israel, além de alguns micro-organismos e algas, este lago de água salgada é completamente desprovido de vida. Nenhuma alga marinha, peixe ou outras criaturas são encontradas em suas águas turquesa ou ao redor delas. Mais recentemente, o fotojornalista israelense Noam Beden relatou avistamentos de vida marinha em pequenos sumidouros ao redor do Mar Morto e vegetação em crescimento. Fotos divulgadas pelo projeto de avivamento do Mar Morto mostram pequenos peixes nadando na água que, segundo consta, é proveniente de um corpo de água altamente salinizado. Também é relatada a evidência de um milagre bíblico se tornando realidade. A Bíblia afirma que após a destruição de Sodoma e Gomorra, a terra foi transformada em um deserto estéril, a mesma área em que o Mar Morto é agora. Foi profetizado que a vida voltaria à terra novamente, com peixes em abundância na água. E agora, o fim das profecias mundiais de Ezequiel está sendo cumprido. Em 2004, um tsunami desencadeado por um terremoto submarino de magnitude 9.1, ao largo da Indonésia, dizimou comunidades costeiras ao redor do Oceano Índico, matando pelo menos 225 mil pessoas em uma dúzia de países. O enorme número de mortes foi causado em parte por muitas comunidades que não receberam nenhum aviso. Os sistemas de alerta precoce fabricados pelo homem local, tais como sensores de marés e terremotos, não conseguiram levantar qualquer alerta claro. Muitos sensores estavam fora de ação devido a problemas de manutenção, enquanto muitas áreas costeiras não tinham sinais de alerta de tsunami. A comunicação de perigo também falhou em fornecer alertas, com muitas mensagens de texto falhando ao alcançar os celulares em áreas ameaçadas ou ficando sem leitura. No entanto, nos minutos e horas, antes de subir paredes de água de até 9 metros de altura derrubadas pela costa, alguns animais pareciam sentir um perigo iminente e fazer esforços para fugir. De acordo com relatos de testemunhas oculares, elefantes correram para terrenos mais altos, flamingos abandonaram áreas de nidificação baixas e cães se recusaram a sair ao ar livre. Na vila costeira de Bangkok, na Tailândia, os habitantes locais relataram uma manada de búfalos na praia repentinamente picar as suas orelhas, olhando para o mar e, em seguida, carimbando o topo de uma colina próxima alguns minutos antes do tsunami. Diz que os animais têm um sexto sentido que pode sentir o perigo, resultando em mudanças em seu comportamento. Recentemente, uma outra gravação assustadora de um enorme rebanho de ovelhas caminhando em círculo por 12 dias seguidos na China apareceu. O vídeo postado no Twitter, no início do mês de novembro, deixou as pessoas perplexas em todo o mundo. As filmagens mostram dezenas de ovelhas caminhando no sentido horário em um círculo quase perfeito em uma fazenda na Mongólia interior. Enquanto a maioria dos cientistas afirmam que isso pode ser devido a uma doença bacteriana chamada listeriose, também conhecida como doença circulante, ou mesmo, se não for o caso, pode haver uma razão natural por trás do comportamento marcante dos animais. Isto ainda tem enervado e mistificado as pessoas ao redor do mundo. Enquanto a dona da fazenda, a senhora Miau, não tinha ideia do porquê do seu rebanho ter começado a marchar em círculo, de acordo com algumas pessoas da mídia social, é hora de estar preparada para o retorno de Cristo à medida que os dias estão contados e que não se deve ignorar os sinais, pois a ciência não é real. As pessoas também estão dizendo que os animais podem comunicar o que sentem aos humanos, e o que quer que esteja acontecendo precisa ser visto como a intuição do animal sobre algo que está prestes a acontecer. Há muita coisa acontecendo no mundo neste momento. Mudanças estão sendo vistas no comportamento de pássaros, peixes, vermes, elefantes, vacas e muitos outros animais do mundo. Embora haja uma explicação perfeitamente científica, na maioria dos casos, sinais são algo grande. E talvez apocalípticos possam acontecer, e é hora da raça humana estar preparada para enfrentar o que ainda está por vir.